7 de setembro, dia de Santa Regina de Alize, virgem e mártir. Em 253, uma jovem gaulesa de 16 anos chamada Regina, que se havia convertido ao cristianismo, estava pastando suas ovelhas no sopé do Monte Alçois, onde se acredita que o Oppidum gaulês de Alésia tenha ficado. Um governador romano dos gauleses, um certo Olíbrios ou Olímbrios, de quem não há nenhuma outra evidência, teria tentado abusar dela, mas ela resistiu e até recusou o casamento para não renunciar à sua fé. Ela foi martirizada por decapitação por volta de 253, durante o tempo do imperador Décio. A partir do século seguinte, desenvolveu-se um culto, que é atestado a partir do século V, e o martírio desta santa tornou-se objeto de muitos mistérios. Seu corpo teria sido transferido para fora da cidade de Alésia, e uma basílica foi construída sobre seu túmulo. O culto a esta santa foi confirmado em 1909, com a descoberta do Serviço Eucarístico de Alésia, um conjunto que incluía um prato e 3 taças que presumivelmente eram utilizadas para a celebração eucarística. No prato há uma gravura de um peixe e o nome, Regina. A aldeia de Alize Saint-Reine, que se desenvolveu nas encostas do Monte Alçois, escolheu-a como sua padroeira e, todos os anos, os seus habitantes organizam a representação de um mistério em sua memória e em sua honra. Esta tradição é atestada desde 866 e ainda existe hoje. Disse que é o mistério mais antigo celebrado sem interrupção em França. A confraria de Saint-Reine foi fundada pelos religiosos de Flavigny em 1644, com a reforma dos beneditinos de Saint-Maur. A peregrinação para ver suas relíquias recuperou força e em 1659 os membros da confraria receberam 40 dias de indulgência de Monsenhor Louis-Denis d'Attic, bispo de Autun. A chamada cadeia de Saint-Reine é preservada na igreja paroquial de Flavigny-sur-Ozeren e é exposta à veneração dos peregrinos em 7 de setembro, dia da Santa. Suas relíquias foram mantidas na abadia de Flavigny-sur-Ozeren desde meados do século IX. A cripta foi transformada para abrigar o corpo da santa. É uma cripta com uma nave central ladeada por um deambulatório que se estende para o leste por um corredor que leva a uma rotunda semelhante à da abadia de St. Germain-en-Auxerre. As relíquias da santa foram colocadas no século XVII em um armário atrás do altar-mor. Em 1648, os monges de Flavigny descobriram que havia outro corpo que se acreditava ser o de Santa Regina, que supostamente foi doado por Carlos Magno a Osnabrück, na Westfália. Então os monges fizeram com que uma relíquia deste corpo fosse trazida a eles, o que foi a causa de uma disputa sobre a autenticidade desta relíquia entre os franciscanos de Alize e os beneditinos de Flavigny. As semelhanças com a vida de Santa Margarida de Antioquia levaram alguns autores a considerar a história de Santa Regina apócrifa, embora esta tradição possa ser a memória de um evento local. Alguns estudiosos também acreditam que Santa Regina pode assumir a figura de Epona, uma deusa da mitologia gaulesa. Colchete que